Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos iniciar uma série de conversas sobre as vanguardas poéticas em Portugal e, especialmente, sobre o movimento da poesia experimental portuguesa, a POEX. Mas, antes disso, vamos conversar um pouco a respeito do que é vanguarda. Essa palavra que tantas vezes nós utilizamos. O conceito de vanguarda sempre esteve associado ao de ruptura com a tradição, compreendida como repertório de formas históricas superadas pela evolução tecnológica e pelo sentimento de mundo das novas gerações. Este conceito não é entendido sempre dessa forma. A poesia experimental portuguesa, por exemplo, irá resgatar a modernidade dos labirintos poéticos portugueses, do maneirismo e do barroco, e também aquilo que eles consideraram moderno na poesia de Camões. Bem, o entusiasmo pela sociedade urbana e industrial, pelas máquinas, pela velocidade e pelos novos meios de comunicação e de transporte, nas primeiras décadas do século XX, motivou a exigência de uma arte verbal completamente nova, conforme escreveu Marjorie Perloff em O Momento Futurista. Avant-garde, avant-guerre e a linguagem da ruptura. O discurso tradicional, prossegue Perloff, não podia transportar-se por essa nova linguagem de telefones, fonógrafos, aeroplanos, cinema, o grande jornal. Havia um descompasso entre a sociedade moderna e as formas canônicas do passado, que correspondiam a um certo estado do mundo e cuja carga crítica implícita e grau de novidade estariam perdidos para sempre, segundo escreveu o poeta e crítico uruguaio Eduardo Milán, no ensaio Poesia, Questão de Futuro. A revolta da modernidade contra os modelos estéticos estabelecidos pela tradição, bem como o desejo de criar novas formas e incorporar novos temas, característica que vem motivando os artistas ocidentais desde o tempo de Baudelaire, levou os criadores modernos a recusarem a estabilidade, o imobilismo e a repetição em favor do inesperado, do imprevisível, do ignorado, compreendido como informação estética nova, por autores como Abraham Moles, para quem, abre aspas, a medida da quantidade de informação encontra-se reduzida à medida da imprevisibilidade, isto é, a uma questão de teoria das probabilidades. A medição da informação, diz Moles, deve ser baseada na originalidade e não na significação. Segundo Moles, previsibilidade é a capacidade que tem o receptor de saber, na ordem de desenvolvimento da mensagem, quer seja temporal ou espacial, o que se seguirá a partir do que foi transmitido, de extrapolar a série temporal ou espacial dos elementos da mensagem.
de imaginar o futuro de um fenômeno a partir do seu passado. Esta previsibilidade só pode ser, evidentemente, de maneira estatística, não tendo um aspecto absoluto, e sim quantitativo. Há um grau de previsibilidade, que não é outro, senão um grau de coerência do fenômeno, uma taxa de regularidade. Vamos pensar, por exemplo, em um poema metrificado, um alexandrino de 12 sílabas, um decassílabo de 10, uma redondilha maior de 7. Pelas regras da metrificação clássica, os acentos sempre acontecem nas mesmas sílabas. Então, se os acentos forem cair, por exemplo, na quarta e na oitava sílabas, se você lê o primeiro verso, você já sabe que nos versos seguintes, os acentos fortes sempre vão ser nas quarta e na oitava sílabas. Se um soneto é dividido, tem as suas rimas distribuídas na sequência AB, AB, CDE, lendo o primeiro quarteto, o primeiro terceto, você já sabe qual vai ser a sequência de rimas. Às vezes, um mesmo poeta usa sempre a mesma métrica e a mesma sequência de rimas. É como uma música, uma melodia muito bem construída, você começa a ouvir a melodia e você como que adivinha qual será o desenvolvimento dela. Este é o grau de previsibilidade. Agora, se nós ouvirmos a Sagração da Primavera, de Stravinsky, é uma coleção de ruídos, né? Assim, a primeira vez que nós escutamos a Sagração da Primavera, nós pensamos, que diabo de música que é essa? Não tem melodia, não tem harmonia, é só barulho, é só um monte de ruído. Depois, na segunda, na terceira audição, nós ficamos maravilhados. Eu, pelo menos, ou nunca mais ouvimos Stravinsky, também é outra possibilidade. A mesma coisa com Schoenberg, na música atonal, do decafônica. Você começa a ouvir e não entende nada. Então, é isso que o Abraham Moles está dizendo, né? Que a novidade está no grau de imprevisibilidade. Portanto, muitas obras que ainda hoje são consideradas de vanguarda, por esse critério, já não podem mais ser consideradas assim. Por exemplo, os neoconcretos, nos anos 50, 60, surpreenderam muito com as suas instalações, com a sua geometria abstrata. Agora, se nós formos hoje a uma Bienal de Artes e vemos artistas de 25 anos fazendo aquilo que já foi feito 50 anos atrás, pode até ser interessante, enfim, mas não causa surpresa, porque 60 anos atrás, né, a arte abstrata já estava no seu auge. Então, muita coisa que nós vemos hoje nas galerias também é previsível. Deixa eu ver o que o José Ricardo escreveu. É mais ou menos isso, José Ricardo. Uma mídia quente que vira uma mídia fria, porque se torna previsível. Bem, mas vamos voltar aqui. Partindo das concepções de Moles, que influenciou muito a poesia experimental portuguesa, Antônio Aragão escreveu, aspas, podemos dizer que a aventura artística
caminha sempre do improvável ao possível, constantemente fazendo e refazendo este longo caminho inesgotável de previsões e imprevistos. Exatamente por isso, a arte surge como um jogo necessário, onde as possibilidades são incontáveis, pelo que o acaso entra no jogo e tem uma contínua importância subjacente. Fecha aspas. O novo seria, portanto, o inesperado formal, aquilo que surpreende a percepção estética do espectador, por encontrar-se fora de uma cadeia previsível de fenômenos. O desejo de criar novas formas estruturais, observa Richard Kostelanetz, é cúmplice do próprio devir temporal, pois acompanha processos históricos como, abre aspas, a Primeira Guerra Mundial, a Depressão, a Segunda Guerra. Uma era de arte chegou a um fim somente para ser seguida em todas as artes por estilos consideravelmente diferentes, abre aspas, fecha aspas. Neste aspecto, prossegue o ensaísta norte-americano, abre aspas, o século XX sintetiza toda a história da arte, fecha, e cita o historiador cultural Meyer Shapiro, para quem, aspas, importantes mudanças econômicas e políticas são geralmente acompanhadas ou seguidas por mudanças nos centros da arte e em seus estilos. Fecha. Com efeito, as transformações ocorridas na sociedade europeia entre o final do século XIX e o início do XX foram decisivas para o surgimento das primeiras vanguardas artísticas, que, em dialética contínua com a história, aliaram o projeto da revolução estética a uma expectativa de profundas mudanças sociais que André Breton sintetizou mudar a vida de Rimbaud ao mudar o mundo de Marx. Esta era a convicção que animou artistas e escritores das décadas de 1910 e 1920, como Apollinaire, Mayakovsky, Duchamp ou Picabia, que alimentavam a fé numa revolução próxima que fundiria arte, política e tecnologia. O momento futurista, expressão, aliás, criada por Renato Poggioli em Teoria dell'arte di avanguardia, correspondeu a uma, aspas, breve fase utópica do modernismo inicial, quando os artistas se sentiram às vésperas de uma nova era, que seria mais excitante, mais promissora e mais inspiradora do que qualquer outra precedente. Fecha aspas. Ou ainda, como escreveu Anna Hatterley no ensaio A Reinvenção da Leitura, abre aspas. A depuração movimentos de vanguarda e se quer implantar na sociedade em que se produz. A literatura de vanguarda que surge na sociedade burguesa é antiburguesa, diz a autora. Insurge-se contra a literatura, na medida em que esta reflete, ilustra a decadência da classe dominante, que dela se apropriou, tornando-a inoperante pelo uso rotineiro
institucionalizado, que é o da cultura oficial. Aqui podemos abrir um parênteses. Vocês sabem de onde vem o uso da calça jeans. Era a calça usada pela classe trabalhadora na Inglaterra, fossem pedreiros, operários, exatamente por ser uma calça mais resistente, né? E mais barata. Então, a calça jeans era usada pelo proletariado inglês. E o movimento hippie adota o uso do jeans como forma de identificação, né, com a classe operária e também para se diferenciarem da burguesia, como uma forma de protesto, né, um ato político. Só que a indústria da moda logo percebeu que milhares e milhares de jovens estavam usando calças jeans. E o que os capitalistas pensaram? Vamos ganhar dinheiro fabricando jeans para a juventude rebelde. A mesma coisa aconteceu com o jazz, com o blues, com o rock, quando esses gêneros musicais, que eram tidos como marginais, por exemplo, o blues. Blues, em determinada época, nos Estados Unidos, nos anos 20, 30, blues era música de puteiro. A própria Billie Holiday, que em sua primeira adolescência trabalhou como empregada doméstica em casas de prostituição, ela conta que foi nesses lugares que ela ouviu o blues pela primeira vez e ficou encantada com o gênero. O jazz era escutado pelos negros, né, naqueles bares frequentados por negros, numa época em que havia um regime de apartheid, né, nos Estados Unidos muito rígido, em que brancos e negros não sentavam no mesmo lado do ônibus e não usavam o mesmo banheiro. Depois, claro que o blues, o jazz, foram transformados em mercadorias altamente rentáveis. A mesma coisa aconteceu com o rock. O próprio funk, né? Hoje já existe uma indústria do disco em torno do funk. Foi a mesma coisa que aconteceu com as vanguardas. Van Gogh, que nem se enquadra, né, historicamente na vanguarda, mas que foi um artista inovador, morreu na miséria praticamente, né? Era sustentado pelo irmão, deixou muitos quadros, né, que ele não conseguia vender, e após a sua morte, os seus quadros passaram a ser vendidos por milhões de dólares, né? Ele nunca viu nem 0,5% desse valor. Deixa eu ver o que o Zé Ricardo escreveu. Sem dúvida. Van Gogh suicidado pela sociedade, né, do Artaud. Tem músicas que continuam sendo tocadas nesses lugares, mas o blues, né, já se tornou uma música refinada, né, passou a ser considerada, né, uma música refinada, assim como o jazz, né. Talvez daqui a 15, 20 anos, né, até o funk acabe se tornando algo cult, né, sei lá. Bem, mas vamos voltar ao texto. A insurgência das vanguardas contra a cultura burguesa logo assumiu o aspecto de militância política comunista ou fascista, expressões opostas do mesmo ideal de virar o mundo pelo avesso. Claro, os comunistas tinham uma utopia, tinham e têm, né, uma utopia positiva, digamos assim, porque está voltada para o futuro. Enquanto o fascismo é uma utopia negativa, porque está voltada para o passado. Um comunista gosta de pesquisa espacial,
de foguetes, de satélites, de tecnologia. Pensa numa época em que os autômatos façam quase todos os serviços degradantes e as pessoas tenham muitas horas livres durante o dia, né, para se dedicarem à arte, ao esporte, ao amor, à preguiça, enfim. A comunista quer trabalhar menos e quer curtir mais, pelo menos como utopia máxima, né? Enquanto fascista quer voltar para a Idade Média. Então, são utopias muito diferentes. Agora, o que elas têm em comum? Um discurso anticapitalista, embora na prática o fascismo seja uma expressão cruel do capitalismo, mas no seu discurso ideológico não é. O seu repúdio à democracia burguesa, às instituições burguesas, tanto Bolsonaro quanto o PCO querem fechar o STF, né? Por exemplo. Em suma, tanto uma quanto a outra estão insatisfeitas com o presente e pensam ou no passado ou no futuro. E têm visões, né, radicais de transformação da realidade. Voltando aqui ao texto. O teórico italiano Renato Poggioli, escrevendo sobre os elementos típicos do espírito vanguardista, cita, abre aspas, o antagonismo age-se contra alguma coisa ou contra alguém. Por exemplo, o Estado, a burguesia, as instituições acadêmicas, alguma escola literária hegemônica. O culto da juventude, identificada com a vitalidade, a energia, a oposição ao antigo. Esse culto da juventude, inclusive, nós encontramos tanto na propaganda comunista quanto na propaganda fascista. E a preponderância da poética sobre a obra, ou seja, as teses defendidas nos manifestos e a concepção revolucionária da obra artística eram mais importantes do que a própria obra. O que isso significa? Digamos que eu sou um poeta concreto em 1954. Não é tanto a obra desse Cláudio Daniel que vai ser importante, mas a sua poética. Assim como em Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, Juscelino Grunewald, Ronaldo Azeredo e outros poetas concretistas e neoconcretistas, o mais importante era a poética. Você fragmentar o discurso, fragmentar a palavra, utilizar várias fontes de letra, vários corpos, utilizar cores, abolir o verso, espacializar as linhas na página. Isso era o importante, não tanto a obra individual, mas essa poética. A esse respeito, Umberto Eco faz uma importante definição, uma importante distinção entre vanguarda e experimentalismo, em seu livro Sobre os Espelhos e Outros Ensaios. O experimentalismo joga com a obra em si, da qual qualquer um poderá extrapolar uma poética, mas que vale, antes de mais nada, como obra, enquanto a vanguarda joga com o grupo de obras ou de não obras, algumas das quais são meros exemplos de poética. A conclusão do autor italiano, concisa e severa, é que, no primeiro caso, da obra extrapola-se uma poética. No segundo, da poética extrapola-se uma obra.
A partir da definição de eco, podemos considerar os cantos de Ezra Pound ou o Finnegan's Wake, de Joyce, como obras experimentais e não de vanguarda, já que tendem a uma provocação interna à história de determinada instituição literária, romance como antirromance, poesia como não poesia, para citarmos o Eco. Então, assim como o poema Beba Coca-Cola, do Décio Pinhatari, é um exemplo de poética, portanto, é uma peça de vanguarda, Ulisses, de Joyce, é uma obra experimental, não faz parte de uma escola, de um grupo, de um movimento, é uma obra solitária. Essa é outra distinção que nós podemos fazer. A vanguarda é sempre coletiva, sempre é um grupo que tem uma revista, tem um manifesto, tem princípios estéticos, enquanto a obra experimental ela é criada por um indivíduo, por um autor, que não obedece a movimento algum. Já os manifestos de Marinetti pertencem à vanguarda, pois visam uma, aspas, provocação externa, isto é, quer que a sociedade como um todo reconheça sua proposta como um modo ofensivo de entender as instituições culturais, artísticas e literárias. Fecha aspas. Em ambos os casos, porém, a contestação está presente, seja no aspecto de ativismo, que Poggioli define como entusiasmo, fascínio pela aventura, gratuidade de fins, seja no aspecto de niilismo, desprezo pelos valores correntes e vontade de pôr abaixo os obstáculos tradicionais. O ativismo das tendências surgidas nas décadas de 1910 e 20, futurismo, dadaísmo, surrealismo, etc., esgotou-se. Porém, nas décadas subsequentes, em grande parte devido a fatores políticos. A perseguição efetuada aos artistas inovadores pelos regimes políticos totalitários e a devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esses poetas e artistas de vanguarda ou morreram no campo de concentração, ou na frente de batalha, ou foram assassinados, ou se suicidaram, ou ficaram loucos. E assim termina até biologicamente esse ciclo da vanguarda. Então, a primeira onda da vanguarda teve o seu fim causado pela mesma tecnologia, energia e militarismo saudados nos manifestos futuristas, o que não deixa de ser uma ironia. O próprio Marinetti dizia que nenhuma obra de arte é tão bela quanto um canhão de 75 milímetros brilhando ao sol. Deixa eu ver o que o Jorge escreveu. Depois de um tempo, ela se torna uma vanguarda. Mas antes disso, tem o seu momento de brilho, né? Seu momento de glória. Muito bem. Após um período de novo realismo social, no pós-guerra, ativo especialmente no romance e no cinema, como o neorrealismo português, no romance, o neorrealismo italiano, no cinema, o regionalismo, né, brasileiro, que vai se prolongar depois da Segunda Guerra. Já na segunda metade do século XX, acontece uma nova onda de movimentos vanguardistas ou experimentais, principalmente entre as décadas de 1950
em 1970, como a poesia concreta, a language poetry, o neobarroco latino-americano, o Oulipo francês e a poesia experimental portuguesa, que retomaram a retórica, a pesquisa formal e o espírito utópico de seus antecessores, mas num contexto histórico distinto e aplicando diferentes vias de elaboração formal. Não é nosso propósito discutirmos agora cada uma dessas tendências, mas fazermos um paralelo entre o experimentalismo poético português e as vanguardas históricas, para apontarmos a sua condição de singularidade. O movimento da POEX surge numa época conturbada pela Guerra Fria, marcada por eventos como a Guerra do Vietnã, os movimentos feministas e estudantis, a luta contra a discriminação racial, a expansão da contracultura e da música pop, a divulgação de filosofias orientais e por acontecimentos tecnológicos, como as viagens espaciais. Portugal vivia, então, numa das últimas ditaduras fascistas da Europa, comandada por Antônio Salazar. O outro regime era o de Francisco Franco, na Espanha, que sonhava em manter o domínio colonial português em países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e preservar um sistema nacionalista, messiânico e militarista, há muito tempo anacrônico no continente europeu. Conforme diz Anna Hatterley, no livro Um Calculador de Improbabilidades, os poetas e intelectuais portugueses têm premente necessidade de mudança e de abertura ao mundo, mas também uma necessidade íntima de rigor, de transparência e de audácia incomuns nesse tempo. Fecha aspas. A poesia experimental, segundo a autora, reflete essa conjuntura e ilustra à sua maneira, ao assumir uma postura de insubordinação estética e cívica, fecha aspas, característica de todas as tendências de vanguarda do século XX. Mas é um fenômeno peculiar, diz Anna Hatterley, na medida em que foi, simultaneamente, uma revolta contra o status quo local e a integração numa recusa dos valores de um establishment internacional que se tornara intolerável para os jovens de então. Fecha aspas. O sentimento de desconforto em relação ao regime salazarista e o desejo de manifestar o repúdio na forma de uma arte inovadora foram essenciais para a definição dos vetores estéticos e ideológicos da poesia experimental portuguesa, que tem como marcos fundadores os lançamentos das revistas Poesia Experimental, número 1 e número 2, em 1964, e Operação, em 67, além de happenings como o Concerto e Audição Pictórica, em 65, a exposição coletiva Visopoemas, em 65, e a Conferência Objeto, em 67,
que reuniram poetas, músicos e artistas visuais. Esse trabalho conjunto entre poetas, músicos e artistas visuais acompanhará toda a trajetória da Poex. O caráter provocativo e performático desses eventos é herdeiro do espírito de transgressão das vanguardas históricas, presente na leitura do extenso poema sonoro Zang Tumbi Tum, por Marinette, que explora a capacidade do performer para usar a voz, o gesto e a entonação, segundo diz Marjorie Perloff. Ou ainda nas intervenções de Mayakovsky nos cabarés de Moscou, em que o poeta se apresentava com as faces pintadas ou com a célebre gravata amarela, conforme relata Ângelo Maria Ripellino no livro Mayakovsky e o Teatro de Vanguarda. No concerto e audição pictórica, realizado em Lisboa, em 1965, com a participação de poetas como Salete Tavares, Ernesto de Melo e Castro, e de músicos como Jorge Peixinho, foram tocadas composições de John Cage, com a colaboração adicional de um caixão, um piano de meia cauda, instrumentos de percussão vários, balões, metrônomos, uma harpa, um piano de criança, palavras soltas, chocalhos de várias espécies, com e sem badalo, uma flauta de bisel, uma couve, um bidê, risos, pandeiretas, música de Chopin, um ré-ré, um despertador, um rolo de papel higiênico, um jorro de água, um brinquedo de corda, 2 violinos de criança, uma máquina de barbear elétrica, um cravo, uma casa de cachorro que ladra, é um brinquedo, pratos, guizos, um apito, espaço, tempo, ritmo, luz, silêncio e uma pistola de brinquedo, segundo Anna Hatterley. Já na conferência Objeto, realizada na Galeria Quadrante, durante o lançamento das revistas Operação número 1 e número 2, foi preparado um ambiente para o público que recorda a técnica da instalação, com folhas de cartolina que compunham o primeiro número da revista, dispostas na parede como uma exposição de pintura normal, suspensas por fios de nylon, mas sem moldura, enquanto no chão da sala foram colocadas várias capas da operação número 1, formando cubos em 2 cantos da sala. A crítica, então, publicada sem crédito no livro Poesia Experimental Portuguesa, Textos Teóricos e Documentos, a crítica da época afirma que, com tais provocações, a vanguarda portuguesa atacou e ataca destrutivamente o código fossilizado da leitura sentimentalista e opressiva da língua portuguesa, num momento preciso em que o sistema fascista dele mais se reclama. E, isso no início da década de 60, com o objetivo de galvanizar o povo para as guerras do ultramar. A resistência estética era, em si mesma, um ato político, pois indicava outras possibilidades de comunicação e, portanto, de relacionamento
entre indivíduo, sociedade, arte e história. A ruptura proposta pelos experimentalistas portugueses, porém, não significou uma recusa de toda a tradição literária, à maneira dos futuristas italianos, que opunham o automóvel à vitória de Samotrácia e defendiam a destruição de museus e bibliotecas. Os experimentalistas recusavam a dicção lírico-discursiva, o sentimentalismo, a retórica, mas propunham o diálogo com o que houve de mais inventivo no passado. Nesse sentido, a Poex se diferencia de quase todas as demais vanguardas. Nós falamos sempre em ruptura, diz Melo e Castro, mas essa ruptura diz respeito a um convencionalismo que nos era imposto, nunca ruptura com uma tradição que era preciso reconstruir. Como exemplo da reconstrução ou reinvenção do passado, diz Melo e Castro, fomos, por exemplo, desenterrar a poesia barroca portuguesa, fomos recuperar, fazer uma revisão crítica das fontes culturais que eram sistematicamente, por uma razão ou outra, ocultadas. E Anna Hatterley declara que, aspas, essa ruptura é uma recusa do ambiente que nos rodeia e nunca uma ruptura com as nossas raízes. Porque, na verdade, muitos dos meus trabalhos têm base numa espécie de quase reelaboração de maneiras de trabalhar antigas. A eleição de um repertório inventivo com o qual se poderia dialogar, o repertório barroco e maneirista e dos alfabetos arcaicos. É o que distingue, essencialmente, a poesia experimental portuguesa das vanguardas históricas, que pretendiam criar algo totalmente novo, sem raízes em nenhuma tradição. O diálogo com o barroco e com a forma do labirinto poético, em especial, foi decisivo para a evolução do trabalho poético de Anna Hatterley. Bom, temos muito mais o que dizer a esse respeito, mas por hoje ficamos por aqui e na semana que vem continuaremos com o tema.